Boa noite, amigos queridos, bem-vindos. Agradecendo a presença de todos, vocês que nos acompanham pelo Facebook, amigos queridos do Kardec Houston, Sunrise, amigos de Austin, de Dallas, de San Antônio, aqui do sul do Texas, de todos os Estados Unidos, do Brasil de norte a sul, abraço, da Europa, Lisboa, Madrid, Luxemburgo, Itália, Alemanha e hoje Austrália. É um prazer ter vocês aqui conosco. Um forte abraço. E nos apresentando, eu sou Fernanda Weinskowski, que representa os grupos Kardec Houston e ASC, Austin Study Kardec. E o nosso convidado dessa live é o nosso muito querido amigo Geraldo Campetti. Geraldo, mais uma vez é uma honra e um grande prazer ter você aqui conosco nessa noite linda. O Geraldo é apresentador da FEB TV, dos programas Entre Dois Mundos e Livros que Iluminam, palestrante espírita, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, responsável pelas áreas de comunicações, comercial, a revista Reformador, Memória e Documentação, que inclui o arquivo, a biblioteca de livros raros e o museu, e a editora. Ele é autor de vários livros, em destaque A Vida no Mundo Espiritual, um estudo da obra de André Luiz, O Espiritismo de A a Z, Biblioteca Espírita, Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, Orientações Terapêuticas à Luz da Psicologia Espírita, Anotações Espíritas e Índice da Revista Espírita, entre outros. Mas o mais importante de todo o seu currículo é essa generosidade, essa simpatia, esse carinho e esse coração enorme. Bem-vindo, Geraldo. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Que agradeço, Fernanda querida. Coração bom é o seu, não é? Nós estamos aqui aprendendo a compartilhar esse amor que nós recebemos do nosso querido e amado Mestre Jesus, né? Queria agradecer a companhia de todos vocês que estão aí nos assistindo, que vão estar fazendo as suas anotações naturalmente nessa conversa que vamos ter muito agradável com a Fernanda. Obrigado, viu, querida amiga e irmã, pelo convite tão carinhoso. Parabéns pelo trabalho de divulgação. E é muito importante nós estarmos juntos. Também cumprimento, viu, Fernanda, os nossos amigos queridos do Brasil, dos vários estados, né, onde quer que estejam, dos diversos países aí do nosso querido planeta, né, que é a nossa escola, é a nossa morada, é o nosso lar, que a gente deve aproveitar muito bem o nosso processo evolutivo. Então, uma honra estar aqui. Espero que esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, seja bastante agradável. Ainda mais com um tema desse, não é? Nossa. Eu estava... Falar sobre o livro é um prazer, é uma satisfação. E você foi muito feliz, porque a gente tem um assunto, né, que seria o livro, quando a gente vai para um tema, o livro espírita, e o título que você escolheu, o livro espírita, consola, ilumina, edifica. Nada mais apropriado. A gente pode comentar um pouco sobre cada um desses verbos aqui, no sentido do livro espírita, a hora que você quiser. Tá bem, Fernanda? Muito obrigada, nós compartilhamos o amor pelos livros e eu queria especialmente agradecer por você ter acomodado esse horário difícil, que aí no Brasil já são 9h30 da noite, e as pessoas que estão nos assistindo live, e essas aqui são as que mencionaram que iriam estar. Na Europa são 2h30 da manhã, na Austrália ainda é menos, mas todos nós estamos juntos e isso é que importa. Você está no Planalto Central e cada um no seu lugar, todo mundo com o coração unido aqui. Então, vamos abrir o nosso encontro de hoje com uma prece, e agora nós nos conectamos, nos abraçamos todos, unindo nossos corações, visualizando a imagem tranquila e serena do nosso modelo e guia, nosso Mestre Jesus. E buscando nossos sentimentos mais sinceros e mais profundos, agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos, através da tecnologia, divulgando
a mensagem do nosso Mestre amado, que nos traz tanta luz. Agradecemos a presença dos mentores, de todos os lados, pedindo que eles nos guiem nessa reunião, nos inspirando, principalmente inspirando o nosso irmão que veio trazer a mensagem de hoje, e que essa mensagem encontre em nós solo fértil, que nossos corações e mentes estejam abertos e receptivos para recebê-la, para que ela germine e ilumine aqueles com quem convivemos e principalmente o mundo, que nesse momento precisa tanto dessa mensagem. Que nós todos possamos estar numa perfeita sintonia entre nós e com o plano espiritual. Obrigada, Mestre, que assim seja. Obrigada a todos, eu pude sentir aqui um chuveirinho de vibrações boas. Então, como você falou, Geraldo, nós vamos falar sobre o nosso assunto preferido hoje. Não só nosso, mas de muitas pessoas que estão nos acompanhando. E eu queria começar com 3 menções a livros sobre livros. O primeiro do livro Pensamento e Vida, que diz: o livro representa vigoroso imã de força atrativa. Por esse dínamo de energia criadora, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos atrás. Esse livro, obviamente, de Emmanuel, um livro maravilhoso. E aí Martins Peralva, no seu lindo livro, Estudando o Evangelho, nos sugere estabelecer um programa de 3 passos para a nossa renovação e a nossa reforma íntima, para que brilhe a nossa luz. O estudo, a meditação e o trabalho. O estudo sendo o primeiro passo. O estudo é a base de uma vida significativa. Esse é o nosso tema. E a infraestrutura da nossa vida, como uma fundação que dá suporte a uma casa. E aí Allan Kardec tem a famosa frase: amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Então, nós vamos começar com as suas palavras iniciais nesse tema e nessa noite maravilhosa. Muito obrigado, bonita apresentação, nessa introdução, muito inspirada. E a gente vê nessa citação que você faz, está registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 6, no item 5, quando coloca exatamente o Espírito da Verdade, dizendo, né, num convite, convocação, entendamos assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E a gente vê com esse tema sobre o livro espírita, a importância do livro espírita nesse nosso trabalho de consolação. Porque, como coloca o título aqui do nosso bate-papo desta noite, começa com o livro espírita consola. E exatamente a gente evoca o amor, porque o amor é consolador. Tanto é que quando João, o evangelista, registra as palavras de Jesus, no capítulo 14, versículos 15 a 17, o versículo 15 começa: se me amais. Então, ali nós temos exatamente uma condicionante: se me amais, o amor como base. Guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito da Verdade, para que fique eternamente convosco. É tão interessante porque nós temos o amor que consola, e o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Por isso, no dizer da Dona Ivone do Amaral Pereira, Fernanda e demais amigos que estão nos acompanhando, o livro espírita, ele precisa consolar. Ele tem que tocar o coração. Por isso o Evangelho é esta síntese dos ensinos morais do Cristo, exatamente para nos tocar o coração. E o livro espírita esclarece, ou ilumina. É tão interessante que a gente vê o segundo mandamento, é instruí-vos, não é? Depois da consolação, a instrução. E aí nós tomamos também do Evangelho registrado por João,
já no seu capítulo 8, versículo 32, quando nos ensina Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é importante conhecimento da verdade para que aconteça a libertação. E esse conhecimento se dá através desta iluminação, deste esclarecimento que a gente vai adquirindo através do estudo, do esforço da conquista intelectual, da nossa preparação através da meditação, da observação, da reflexão, enfim, tudo isso nós vamos agregando valor ao nosso acervo espiritual no quesito do entendimento cognitivo da mensagem de Jesus através desta iluminação. E, finalmente, a questão da edificação. Lembrando o Prolegômenos, né, que é uma espécie de prefácio, as palavras iniciais de uma obra assinada por seus autores, no caso do Livro dos Espíritos, assinado pelos Espíritos, né, dentre eles o próprio Espírito da Verdade, Platão, Sócrates, né, nós temos Swedenborg, São Luís, Santo Agostinho, são vários os autores, e em dado momento a gente vê como é importante a presença desta revelação entre nós, que é a doutrina dos Espíritos, para que a gente possa trabalhar a nossa própria reforma íntima, a nossa intimidade, a nossa edificação. Por isso, o objetivo final, principal do Espiritismo é promover essa regeneração social da humanidade, a começar pela renovação íntima de cada um de nós. Por isso, parabéns pela escolha, definição do título, do tema e do assunto, viu, Fernanda? Porque realmente o livro, ele representa esse manancial extraordinário. Como eu gosto muito de acróstico, se me permite, eu já vou falar aqui um acróstico rapidamente, para a gente poder atender aí as questões, as perguntas. O livro diz respeito à libertação. O livro espírita liberta, porque ele nos tira das amarras do passado inferior. Faz com que nós procuremos alçar um voo, buscando horizontes mais amplos, compreendendo exatamente a imortalidade. Porque o livro, além de libertar, ele traz exatamente esse conhecimento da imortalidade, o que Allan Kardec vai colocar em A Gênese, que a imortalidade, a existência de Deus, a crença na existência de Deus e na imortalidade são os pontos fundamentais da crença de todas as religiões. E será exatamente, ou serão esses dois princípios, os pontos de uniões destas religiões, destas crenças diversas no futuro. E o Espiritismo vai empreendendo como uma síntese do conhecimento humano, das leis naturais e divinas, vai empreendendo gradativamente essa união, essa unificação. Pela imortalidade. O conhecimento espírita nos leva a compreender mais amplamente a vida que é imortal. E nos traz, Fernanda, valores, os valores que são imperecíveis, porque são os valores que permanecem, são os valores espirituais. Em tempos líquidos que a gente vive, de tanta inversão, de tanta fluidez, de tanta ilusão, é preciso que nós tomemos o livro espírita, que vai nos dar esta base segura, vai nos trazer esses valores que vão nos conduzir a uma serenidade, a uma paz, a uma edificação. E como você citou, o livro espírita também é renovação. Ele propicia a nossa renovação. Naqueles 3 passos, né, que Martins Peralva nos orienta no Estudando o Evangelho, exatamente o estudo, a meditação e o trabalho. Então, como é importante a gente promover a nossa renovação para que brilhe a nossa luz, como você bem citou, fazendo esse esforço todo de um estudo que esclarece, não é, de uma meditação que nos faz buscar essa iluminação e o trabalho que edifica, exatamente, que vai nos levar à edificação. E o livro é a oportunidade que nós temos hoje, a mãos cheias, à nossa disposição para fazermos as melhores escolhas diante do ensinamento que ele nos traz. Então, uma bênção na nossa vida, viu, Fernanda? E a gente tem que aproveitar esta oportunidade. Lindo, Geraldo. E você estava falando sobre a missão da doutrina espírita, eu imagino assim, essa metáfora que eu sempre penso nela, é como se a humanidade tivesse se perdida na selva
e tivesse recebido um GPS. A doutrina espírita nos orienta na nossa direção certa, nos diz quem nós somos, a nossa identidade, de onde nós viemos, aonde nós estamos, por que estamos aqui, para onde estamos indo. Então, é um GPS com todas as informações. Para quem está perdido na selva buscando uma saída, isso realmente é uma coisa maravilhosa. E a doutrina espírita é toda, os livros espíritas têm todas essas informações que nós tanto buscamos. Então é por isso que nós escolhemos juntos esse tema, que traz tanta luz. E eu queria começar falando do livro principal, o Marco Zero, a espinha dorsal do Espiritismo, e daquele que deu o nome à doutrina, né, que é o autor desse livro. Ele organizou e os autores são os espíritos. Então, vamos falar sobre a importância do livro dos espíritos agora. É fundamental. Eu agradeço a sua pergunta, porque no livro dos espíritos está a base de todo o conhecimento do espiritismo. Ali Kardec, na sua genialidade de codificador, daquele quem organizou a doutrina entre nós, quem materializou essa revelação, que veio por intermédio dos espíritos, por diversos médiuns, e Kardec teve essa sabedoria de codificar, de organizar, de compilar e de publicar em vários livros, inicialmente um Pentateuco, não é? E depois foram surgindo outros, ou até durante a publicação do Pentateuco, outras obras também, mas o Pentateuco kardeciano é toda a base da doutrina espírita, começando com esse livro principal. Quando se pergunta qual o principal livro espírita, é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, dos Espíritos. Não tenhamos dúvida quanto a isso, porque é uma obra completa. Ela nos traz muitos ensinamentos, e é estruturada sob a forma de perguntas e respostas, o que nos faz, assim, aprender com mais facilidade. Porque o que a gente vê no Livro dos Espíritos é toda a abordagem da constituição filosófica da doutrina. Por isso, é tomado no seu frontispício, naquela página inicial, como a filosofia espiritualista. Então, o espiritismo, na sua generalidade, ele é espiritualismo. E na sua especificidade, naturalmente, traz princípios que são fundamentais e dão uma especificação ao espiritualismo. Por isso que a gente pode dizer que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, porque nós acreditamos especificamente em alguns princípios que nem todos espiritualistas acreditam. Mas Kardec é muito didático, então ele coloca a filosofia espiritualista. Esta obra ela é constituída de uma introdução belíssima, que merece ser estudada, merece ser lida item a item e refletido, porque ali Kardec nos traz muitos ensinos, uma verdadeira assim, aula para nós, não só para uma existência, mas para a nossa vida como espírito. É uma coisa impressionante. E ele cataloga ali, Fernanda, os princípios fundamentais da doutrina espírita, desde a existência de Deus, a existência e a imortalidade e a conservação da individualidade do espírito após a chamada morte, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito e o livre-arbítrio, a lei de evolução e a pluralidade dos mundos habitados. Ali ele vai desenvolvendo cada um desses princípios, abordando outros conceitos fundamentais, explicando desde o início que toda a doutrina espírita é fundamentada no Evangelho de Jesus, para que a gente não tenha essa dúvida, não é? E depois vem um prolegômenos, que é essa espécie de prefácio que a gente falou, assinado pelos espíritos. E nós vamos ter as perguntas. São 1019 perguntas seguidas das suas respostas, nessa que é a edição definitiva de 1860, que é a segunda edição. A primeira é de 1857, ela tinha 3 partes com 501 perguntas, eram em 2 colunas, né, curiosamente. Depois, a segunda edição, já revista, ampliada, ela passa a ter 4 partes, com 1019 perguntas seguidas das suas respostas. É uma obra dividida em 4 partes,
primeira parte fala exatamente de Deus, da criação, do universo, da vida, não é? É muito interessante. Aí temos a segunda parte, que fala do mundo espiritual, do mundo espírita, e da relação que se estabelece entre o mundo espiritual e o mundo material e vice-versa. A terceira parte fala das leis morais. E a quarta e última parte das esperanças e das consolações. E o livro é encerrado com uma conclusão. Conclusão também belíssima, que merece ser lida e estudada, porque o livro bem escrito, ele tem um começo, tem um meio e tem um fim. E é isso que Kardec faz nesta obra basilar, que é a primeira de todas, que vem abrir realmente um novo entendimento, porque ali faz com que a gente possa compreender a existência dos espíritos como uma humanidade que permeia a humanidade terrena também, que está em constante relação com ela, explicando a origem da vida, a origem da existência dos espíritos, a função da própria existência, o porquê nós temos o nosso processo aqui da encarnação, por que nós atravessamos a dor, qual é a razão do destino, e ainda explica, afinal de contas, para onde nós vamos. O nosso destino futuro, mostrando a questão da imortalidade, porque somos espíritos imortais e somos todos filhos de Deus. Então, o livro dos Espíritos, ele inaugura exatamente o chamado Pentateuco kardeciano. De cada uma destas partes que a gente citou, Fernanda, dão origem aos outros livros do chamado Pentateuco. Por exemplo, da segunda parte, a gente tem o Livro dos Médiuns, que é um livro importantíssimo, é o maior tratado que a gente tem sobre a mediunidade. Se a gente quiser estudar sobre mediunidade, compreender esse assunto, nós precisamos ter a base segura, que é o Livro dos Médiuns. Né? O Emmanuel, até no livro Seara dos Médiuns, que explica esse livro, né? Se tiver oportunidade a gente vai comentar um pouco, ele coloca que o Livro dos Médiuns é o livro base. Base realmente, que dá a base, né? Que dá a estrutura para a gente seguir em frente nesse assunto tão complexo que é a mediunidade. Aí nós temos da terceira parte, o que são as leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que são os ensinos morais do Cristo. Da quarta parte, o livro O Céu e o Inferno. E da primeira parte, que foi o último livro escrito por Allan Kardec, que teve o maior texto, né, do próprio codificador, é o livro A Gênese, né, que é um primor de obra, é uma obra-prima também, que merece ser lida e estudada. E aí a gente tem esse Pentateuco maravilhoso, né, Fernanda? Que é ótimo para a gente conhecer o Espiritismo. Nossa, é uma maravilha. E esse livro, então, ele, através das suas partes, deu origem a todos os outros livros, cada um no seu enfoque. Como você está explicando, já respondeu uma pergunta aqui. E tem a Revista Espírita também, tem outras obras de Kardec, né, além do Pentateuco, e a Revista Espírita. Você podia falar um pouquinho sobre a Revista Espírita? O Divaldo diz que ninguém é realmente espírita se não leu a Revista Espírita, porque ela vem a completar a obra dele, e é uma coisa assim, bem interativa, respondendo cartas da comunidade. Então, você pode falar um pouquinho sobre a Revista Espírita? Exatamente. A Revista Espírita, ela foi publicada por Kardec, começou a ser publicada, né, que é um periódico mensal, começou a ser publicada em janeiro de 1858, né, um ano depois da publicação de O Livro dos Espíritos. E desde 1858 até 1869, Kardec desencarna, né, no dia 31 de março de 1869, ele faz a publicação e a direção desse periódico importantíssimo. Hoje nós temos esse periódico, o volume, né, pelo ano, os 12 meses de cada ano, começando em 58, 1858, 59, 60 e por aí vai até 69, que são esses 12 volumes trabalhados por Kardec até abril de 69, porque quando ele desencarnou em 31 de março, o fascículo do mês de abril já estava pronto, né? Então nós temos uma coleção valiosíssima, porque a Revista Espírita é uma espécie de laboratório, em que Kardec fazia várias experimentações. Tinha uma coisa curiosa que você citou, por exemplo, ele atendia às demandas do público, de diversas localidades do mundo, vários países, que escreviam para Allan Kardec. Então, Kardec publicava às vezes textos interessantes, publicava perguntas e fazia o estudo, né, revelado pelos espíritos, e trazia as respostas
qual é, então, digamos assim, o fundamento espírita para aquilo que estava acontecendo na atualidade. Então, Kardec trazia os temas atuais. Muito importante isso, porque ele não podia conversar com todos ao mesmo tempo, né? Hoje nós temos esse recurso aqui que a gente está falando certamente aqui com dezenas, centenas, né? Talvez até milhares de pessoas no mundo, enfim. Não haviam esses recursos, né? Nessa, digamos, nesse caráter exponencial da internet, como nós temos hoje. Mas ele fundou um periódico, porque se tinha os livros doutrinários, que era uma linguagem, digamos assim, um pouco mais erudita, embora ele fosse um pedagogo, sempre tornando o mais didático, acessível possível, na revista ele tornava o assunto mais fácil de entender, ele ia mais próximo da comunidade, respondia perguntas, trazia, por exemplo, coisas que estavam acontecendo e via ali a lume, né, o esclarecimento à luz da doutrina espírita sobre aqueles assuntos, por exemplo, expiações coletivas, aquela epidemia que teve na Ilha de Maurício, né, que ele responde sobre isso, é interessante, e traz as explicações espíritas. E depois, Fernanda, é tão interessante que vários desses textos que eram publicados na Revista Espírita ao longo do tempo, né, porque ela foi permeando a própria codificação, a própria estruturação da doutrina espírita, digamos assim, vários desses textos foram incorporados aos livros fundamentais da doutrina, não é? Kardec, então a revista é assim, é um monumento, como o Divaldo fala, realmente é preciso a gente ler. E digo mais, quem já leu integralmente a Revista Espírita? Poucos espíritas, sabia? É um dos livros menos conhecidos. Então a gente precisa conhecer um pouco mais. Todos nós. Lê um pouquinho, lê um artigo, né, por dia que seja, mas vamos conhecendo o pensamento de Kardec, vamos vendo como ele estruturava ali o seu raciocínio, a lógica que ele tinha, o consolo, porque várias cartas também, Fernanda, assim, de pessoas que buscavam ajuda, buscavam auxílio, queriam, né, uma explicação para o que estava acontecendo, e Kardec, através das cartas, conseguia atingir um público vasto, não é? Então é muito importante. A gente tem permeando aí a Revista Espírita também, no próprio ano de 1858 também, Kardec era muito prolífico, né, muito produtivo, produzia muito. Foi um período ali, praticamente de 1855, 56, 57, quando se dá a edição mesmo de O Livro dos Espíritos, até 69, você conta aí, né? Você tem 57, 69, basicamente o quê? 12, 13 anos, não é isso, mais ou menos? Aí se você tem um intenso, né, trabalho nessa década, menos de 15 anos, né? Menos de 3 lustros, Kardec fazendo um trabalho monumental, de muita dedicação. Muito também, né? Ele publica um livro que é aquela instrução prática, né, sobre as manifestações espíritas, 1858, que é uma espécie de manual, né, de evocação, aquelas coisas todas. Depois, quando ele publica, em 1861, o livro dos médiuns, ele deixa de publicar essas instruções práticas. Por quê? Porque o livro dos médiuns substitui essa instrução prática. Por quê? Porque aquele era um manual. O livro dos médiuns é um guia. É diferente o guia de um manual. O manual você vai ter a receita de como fazer, passo a passo, aquela coisa. O guia, não, ele traz todo um aspecto filosófico, de explicação, de embasamento, né, de reflexão, uma coisa muito interessante. E assim é esse guia que é o Livro dos Médiuns, substituindo esta outra publicação. Ele também publica o que é o Espiritismo, não é? Faz a publicação do livro Obras póstumas só vem depois. É bom a gente registrar isso, porque o próprio título póstumo foi uma compilação de artigos que Kardec havia deixado, e P.G. Lemarie constitui numa obra que vai ser só publicada 21 anos depois da desencarnação de Kardec, em 1890. Uma beleza essa interatividade com o público, a linguagem é fácil de você ler e ele se importar com a demanda, com a curiosidade, com as cartas, né? No filme a gente via a quantidade de cartas que ele recebia. E quanta luz isso não trouxe, porque as pessoas puderam participar do trabalho dele, uma coisa fantástica. Verdade. Kardec era muito acessível, ele era muito assim carinhoso nesse sentido de receptividade, acolhedor. Ele tinha a ocupação de esclarecer e de consolar.
Era um coração muito bondoso, né? E com apoio extraordinário de uma segurança da sua, né? Amém. Amélie Boutet, né? Da sua querida E tinha que Amélie ser um Boutet. educador, né, nessa tarefa maravilhosa, porque Educador. o educador tem esse amor pelas pessoas, então é lindo. E também tem um livro que ele estava trabalhando no final, que continha as obras que uma pessoa que abraça o espiritismo deveria ler, e incluía também livros de outras, vamos dizer assim, ideias, né? Uma pessoa para fazer uma coisa dessa, ela realmente tem que estar muito segura do que ela está fazendo, né? Eu acho incrível isso. Ele colocar nessa obra, assim, olha, se você realmente quer ser espírita, primeiro conheça essas outras obras. É impressionante isso. O que Impressionante. nos É, fala? esse é o catálogo racional, né, para a constituição, a formação de uma biblioteca, né, a biblioteca espírita. Ele realmente, na sua abrangência, por isso, né, ele coloca no Livro dos Espíritos filosofia espiritualista. Kardec, ele não restringe a livros espíritas. Esse catálogo racional, ele Isso. inclui também obras espiritualistas, obras que tenham contribuição para o entendimento, né, da imortalidade da alma, da comunicabilidade, enfim, e sobre outras vertentes, não é? É importante isso, até para se entender outros pontos de vista, outras abordagens, porque o espiritismo, ele não é assim, no sentido de excluir, ele é inclusivo. De É um abraçar. espírito de abraçar, de acolher. O espiritismo sempre inclui. Às vezes nós espiritistas é que somos preconceituosos, julgamos, excluímos, né? Mas o espiritismo em si, na sua essência, ele sempre inclui, porque é o cristianismo redivivo. E Jesus nunca excluiu a ninguém. Né? Ele sempre recebia, ele sempre sabia enxergar em cada um de nós o melhor que nós temos, né? E sempre dando um reforço, aquele feedback, no sentido da gente aprender, né? E tirar de fato assim, a essência, as virtudes, para a gente poder vivê-las, fortificá-las no andamento da nossa existência, que é um grande desafio. E o Espiritismo vem com essa proposta realmente de uma viagem para dentro de nós mesmos, para a gente se conhecer, para a gente poder se fortalecer, não é? E o livro espírita traz essa bagagem para nós, como falaria Indalício Mendes, né? Que foi um redator de Reformador, secretário, né? Uma escrita belíssima, Fernanda. Ele escreveu um livro, depois a gente compilou vários artigos de Reformador e surgiu o livro Rumos Doutrinários, né? E ele coloca que a leitura de um livro espírita não é como a gente faz a leitura de uma revista semanal, nem de um jornal diário, né? É porque não é só uma leitura para deleite, não é só informação, mas é sim um conhecimento, porque tem informação interpretada com o sentido de aplicação para a transformação na vivência cotidiana. Vale dizer, há um fundo moral, né? Há um cunho doutrinário que vem trazer para nós valores que não são perecíveis. Por isso essa importância. E vai dizer então a dona Ivone do Amaral Pereira que o livro espírita, ele de fato precisa atender a três requisitos: esse de consolar, não é, de esclarecer ou iluminar e de edificar. Esse é o verdadeiro livro espírita. Por isso que não é uma leitura, a gente faz por deleite, que delícia, né? Uma literatura assim. Vários livros espíritas, inclusive na sua própria constituição de origem mediúnica segura, e sob a orientação segura também da espiritualidade, eles foram revisados. Ivone do Amaral Pereira passou por esse processo, pelo menos, eu diria, em todas as suas obras, mas em duas notadamente. O Memórias de um Suicídio, né, que é de um suicida, que é um marco, não é? Foi revisado por Leon Denis, olha, espiritualmente, não é? Para ter o cunho doutrinário. E aquela trilogia do Cavaleiro de Lumière, né, o Drama da Bretanha, né? Ali nós temos o espírito Charles, que é uma espécie de pai espiritual da Dona Ivone, orientando ela para não fazer simplesmente uma literatura que vá contar a vida dos dois, né? Que era um casal que se amava e tudo, né? Teve várias existências em que, né, o amor foi cultivado, aquela coisa toda. Isso se encontra em outros livros, numa literatura amorosa, aquela coisa toda romanceada, né? Mas você tem que ir na literatura espírita conteúdo.
conteúdo moral educativo, renovador, transformador. E é muito importante isso que você falou, porque, como o Martins Peralva falou de novo, a gente estuda, depois a gente tem esse processo de internalização, mas tudo começa quando a gente põe em ação. Então, o estudo e a meditação são os primeiros 50%, mas realmente as ações aqui vão ficar. Porque eu estudar e pensar, daqui a 50 anos, o que mudou no mundo? Mas se eu deixar uma ação do bem, aí realmente está começando a fazer o efeito, né? Então, a gente, como você falou, o livro não é como você ler um livro de fotografia, um livro de turismo, é um livro de estudo, e ele tem que ter esse efeito em nós, de colocar isso em ação. Exatamente. E os colaboradores de Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, eram pessoas também muito importantes, que deixaram também livros muito importantes. Você quer comentar sobre eles? Com o maior prazer. A gente vê Kardec não trabalhou sozinho, né? O trabalho é todo em equipe. Alguns desses aí foram contemporâneos de Kardec. Leon Denis, inclusive, jovem, né? Ele tinha 18 anos quando leu o Livro dos Espíritos, se encantou, leu escondido da mãe dele, que não aceitava e tudo. Depois ela ficou encantada e ela queria escondido dele, né? Mas assim, na verdade houve um entrosamento muito bom. E ele foi um grande trabalhador que desenvolveu mais essa parte filosófica da doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, né? Porque a gente sabe que a doutrina espírita ela tem esses três fundamentos, não é? Como base, que Emmanuel, no livro Consolador, coloca como, né, um triângulo que tem lá a ciência, tem a filosofia e no seu ápice, né, o aspecto moral religioso. Então, Kardec teve esses colaboradores que auxiliaram no desenvolvimento desses aspectos, digamos assim. E um deles foi Leon Denis, notadamente, até registra-se na sua biografia que, caso Kardec falhasse em sua missão, né, um dos candidatos ali para substituí-lo seria o próprio Leon Denis. Leon Denis é uma personalidade extraordinária, teve dificuldades, Fernanda, né, e amigos que estão nos acompanhando aí desde o início da sua vida, numa dificuldades materiais, uma vida muito difícil, tinha que trabalhar para sustentar. Ele foi autodidata, não tinha condições de ficar frequentando escolas assim, nada. Ele estudava e aprendia por ele mesmo, né? E é tão interessante, teve toda essa vida, foi se desenvolvendo, foi aprendendo cada vez mais, e ele gostava muito de falar, era um palestrante exímio, e fazia viagens profissionais por conta do seu trabalho, viajava, né, o interior da França e também vários países, teve a oportunidade de ir, inclusive, no continente africano, e ele, assim, inaugurava, né, ele tinha, com o esforço dele, associações, né, bibliotecas, ele tinha muito isso, o contato com as pessoas, para ele era muito bem visto, né, e também o contato com a natureza, quando ele disse que foi aí que ele encontrou a Deus, né, ele se espraiava saindo, assim, digamos, do conjunto, né, das pessoas, da civilização, ia ter contato no silêncio da natureza para poder encontrar Deus. E ele, então, inspirado pelos seus mentores espirituais, que Joana d'Arc e Jerônimo de Praga, estava muito bem acompanhado, né? Ele, então, foi intuído a escrever os seus discursos, suas palestras, e daí saíram, então, os livros, né? Vários deles espíritas, alguns não são, mas vários desses livros espíritas, que a gente tem aí uma contribuição filosófica extraordinária, né? Porque da vida, o grande enigma, né? O além sobre o ser, destino e da dor. Exatamente, é uma obra-prima, né, de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino, da Dor. Aliás, uma curiosidade, né, no título original francês é O Problema do Ser, do Destino. Algumas traduções estão assim, inclusive aqui no Brasil. Mas a Federação Espírita Brasileira solicitou para incluir, né, e da dor, e foi autorizado. Nós temos nos nossos arquivos, na Federação Espírita Brasileira, uma carta de punho do próprio Leon Denis autorizando. Até falei com a nossa organização editorial para, em próxima edição, a gente estampar, né, um facsímile, no caso não, né, a digitalização desta carta, que vale a pena, né, que é uma curiosidade. É uma obra-prima, tem no Invisível também, que é outro livro, né, sobre a mediunidade, uma contribuição muito rica.
Depois da Morte, que é um clássico maravilhoso, um livro riquíssimo. Aí a gente vai ver, inclusive, toda a fundamentação do espiritismo, né? Cristianismo, né? E espiritismo. A As gente tem artes, o espiritismo nas artes. nas artes, e tem toda essa, né, o Mundo Invisível e a Guerra, que é um livro também traduzido, né, não foi publicado pela FEB, mas é uma obra muito interessante de Leon Denis, então ele trabalhou muito nesse sentido. O Camille Flammarion já vem num apoio mais daquele princípio fundamental, Fernanda, da pluralidade dos mundos habitados, porque Camille Flammarion era astrônomo, Astrônomo. astrônomo, inclusive famosíssimo, escreveu várias obras que até hoje são estudadas, né, nas ciências, né, nas academias, nas universidades. É um autor, né, conhecido, e ele escreveu vários livros também. Tem Urânia, por exemplo. Urânia eu li na minha Nossa. adolescência. Eu morando em Urânia. Urânia, no interior de São Paulo, lá no Noroeste Paulista. Urânia significa deusa da astronomia, não é? E é um livro que sempre Camille Flammarion tinha essa questão de colocar o desdobramento, a volitação, não é? Você está, por exemplo, emancipando-se, né, do seu próprio corpo, a emancipação da alma, então nos sonhos, naquele desdobramento. Então ele fazia essas narrativas que eram muito interessantes, né, conversando com seu amigo espiritual, né? Então Narrações do Infinito é um livro constituído assim, que é um diálogo que ele vai fazendo, né? E é muito interessante. E tem Urânia, né? Tem aí Camille Flammarion, tem várias obras que são riquíssimas para o nosso conhecimento. Gabriel Delane já traz um cunho mais na ciência, não é? Exatamente na base científica. A gente também, pela FEB, traduziu, publicou alguns livros dele. Do Gabriel Delane, a gente tem obras importantíssimas. Tem a evolução anímica, que dá toda essa trajetória do princípio espiritual, né, nas etapas anteriores ao estado de humanização. Nós temos a Reencarnação, que é um livro que ele escreveu praticamente foi publicado no ano em que ele desencarnou, né? Ele estava com 69 anos, aproximadamente, aí publica esse livro, ia completar 69 anos, publica esse livro maravilhoso, A Reencarnação, que é um clássico ali. Ele traz um verdadeiro tratado, né, dizendo da reencarnação, desse princípio da doutrina espírita, existente em todos os credos lá do passado, sabe, foi acompanhando todo o desenvolvimento humano, né, ao longo do seu percurso civilizatório, uma coisa extraordinária. E a gente tem obras assim, por exemplo, A Crise da Morte, né? Esse já é de Bozano, que também ajudou no desenvolvimento, né, assim, mais científico, né, um italiano, que trabalhava chamadas monografias, né, que eram estudos que fazia, depois compilava, e uma delícia de ler até hoje, né, devido à forma como estrutura, né, tão didática, tão pedagógica e tão racional, que a gente fica assim admirado. Então, são colaboradores, né? A gente teve vários pioneiros aí que desenvolveram, William Crookes, né? Que também trouxe importantes contribuições. O próprio Arthur Conan Doyle, né? Que escreveu algumas obras também, né? E aí nós temos assim, o trabalho não foi feito sozinho, né? A gente teve um embasamento muito importante. Eu ia comentar que esse título, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele já por si só já atrai as pessoas para lerem o livro, porque ele é um título Assim, assim que ele é bem atraente. Ia comentar também que Camille Flammarion, eu li, né, que ali no Palais Royal, quando o Livro dos Espíritos estava sendo lançado, ele passou na vitrine, viu o livro ali na vitrine, e aí entrou para conhecer o livro e falou com a dona da loja, e a dona da loja falou: se você quiser conhecer o autor, ele está aqui, porque o livro está sendo lançado hoje. E ele imediatamente eles viraram colaboradores. É tanta emoção que eu penso que eu vivi nessa época. E você... nada casual, né? Você vê a programação espiritual para esses encontros e reencontros, para o desenvolvimento do trabalho, né? É muito importante tudo isso. Imediatamente ele se apaixonou pela ideia, abraçou e eles continuaram colaboradores. Bom, agora vamos falar de Chico Xavier. Chico Xavier que, que a gente não tem nem palavras para expressar a grandeza desse espírito, da obra que ele deixou, mas a gente pode começar falando sobre a coleção de André Luiz, a série Nosso Lar. O que você Sim. acha? Olha, não há dúvida alguma de que Chico Xavier, esse Cândido, né? Chico Xavier, batalhador,
Quem quiser conhecer um pouquinho sobre a trajetória de Chico Xavier, tem um livro muito fácil, gostoso de ler, de Ramiro Gama, que é Lindos Casos de Chico Xavier, um livro publicado pela LAC Editora. E muito bom, que são casos, são histórias, são relatos, assim, desde, né, da infância dele até todo o trabalho que ele foi desenvolvendo, é muito importante. Sobre a literatura que Chico Xavier trabalhou como medianeiro, sempre muito disciplinado e seguiu esse critério da disciplina até o final. Todo espírito superior tem essa característica da disciplina. Por isso, se a gente sabe, nós somos disciplinados, se a gente não for, a gente ainda tem que adquirir essa característica para a gente ir galgando passos, né, no rumo da nossa evolução. E então, para conhecer um pouquinho da obra de Chico Xavier, nós tivemos um livro que foi preparado pela dona Sueli Calda Schubert, pesquisadora, um espírita muito séria, divulgadora da doutrina, escreveu Testemunhos de Chico Xavier, compilando ali as cartas que foram trocadas, né, intercambiadas entre Chico Xavier e Ivan Túlio de Freitas, enquanto este estava na presidência da FEB. E tem relatos muito interessantes, curiosos, passagens assim que vale a pena, né? A gente tem esse livro em e-book, né? Ele pode ser, vocês podem ler em e-book como o próprio livro físico. E ali várias curiosidades, como os livros foram constituídos, as dificuldades que se enfrentavam, não é? As revisões, naturalmente, que eram feitas, e todo o esmerado cuidado assim na publicação e a felicidade que se tinha quando cada um desses livros era publicado. Esta coleção, Fernanda e demais amigos queridos do coração que estão nos acompanhando, ela começa com o nosso lar, né? Que hoje é chamada a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ela já foi chamada também de coleção, né, André Luiz. Antes era com 16 livros, porque incluía até aquele livro psicografado por Valdo Vieira, que é Conduta Espírita, que é um livro belíssimo, o Agenda Cristã e o Desobsessão. Sobre o Desobsessão, até recentemente, no ano passado, nós lançamos o livro Estudando a Desobsessão. Assim como tem Estudando o Evangelho, agora a gente tem Estudando o Desobsessão, já publicado, o livro do Valdeir Almeida, um livro muito interessante. E este ano, no segundo semestre, se tudo caminhar bem, nós vamos publicar o Estudando o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Está sendo muito aguardado porque vem curiosidades interessantíssimas. Então, começa com o Nosso Lar. Nosso Lar foi publicado em 1944. Tão interessante, na sua primeira edição, quando o livro saiu, ele foi tomado, inclusive, Fernanda, por vários espíritas como se fosse ficção científica. Esse livro que depois, né, em 2010, virou filme, foi classificado também o filme como ficção científica por muitos, né? E tão interessante, porque ali, assim, indubitavelmente, Chico Xavier é o grande continuador da obra de Kardec. Não tenhamos dúvida disso, né? Ele que deu essa continuidade. Vários outros auxiliaram, contribuíram, todos importantes, mas Chico Xavier, por esses vários autores espirituais, dos quais ele foi intermediário, traduziram, decodificaram, né, o espiritismo, revelaram o mundo espiritual, desdobrando-o de uma forma bem objetiva, bem prática e bem próxima, para a gente poder entender. Por isso que a gente vê na monumental obra O Céu e o Inferno, e até estudando hoje, nós aprendemos com um companheiro muito querido lá de São Paulo, dizendo que a obra O Céu e o Inferno faz com que a gente vê ali realmente a questão da lógica do Espiritismo. É uma obra que comprova a imortalidade da alma e pelos relatos das entrevistas, pelas evocações que Kardec faz na segunda parte desta obra, a gente vê os testemunhos dos espíritos em diversos níveis, não é? De situações, pelas perguntas e respostas, né? Kardec fazia as perguntas, os espíritos davam as respostas. É muito interessante. E a gente tem um pouco dessa narrativa, e é um pouco também do que Bozano vai pegar, trazendo a literatura anglo-saxônica, de textos publicados em jornais ingleses, notadamente em alguns americanos, de publicações que eram feitas
de espíritos que se manifestavam relatando a sua condição no plano espiritual, como é que foi a sua morte do corpo, né, o seu desprendimento, como foi chegar do outro lado, como é que estavam, enfim, tudo interessante. Ele consolida isso e faz essa obra, A Crise da Morte, catalogando vários casos. Foram apresentados vários casos, né, primeiro em Céu e Inferno, depois nós temos aí no início do século XX, Ernesto Bosano, né, o italiano, trazendo esta informação para nós. Na década de 1940 vem, então, André Luiz, esse médico que não revela o seu nome, porque é para dizer, né, Emmanuel apresenta um novo amigo, não interessa o nome, a personalidade, né, sabemos que foi um médico, sanitarista, aquela coisa toda, que viveu no Rio de Janeiro, mas quem foi exatamente, isso não é o mais importante, o mais importante é a obra, né, e aí Emmanuel, quando vai apresentar o Nosso Lar, Fernanda, e mais amigos que estão nos ouvindo, acompanhando, Emmanuel diz assim, que nós precisamos, de fato, do espiritualismo. Nós precisamos do espiritismo, sim, mas nós todos precisamos muito mais de espiritualidade. Por isso que o mais importante é o bem que a gente faz, não é? Isso é o que vai contar a nosso favor. O espiritismo, como um caminho, uma porta, digamos assim, vai nos facilitar essa entrada, né? esse caminhar seguro, tomando o evangelho como roteiro naturalmente, né? O espiritismo é essa bússola, o evangelho é o roteiro e a gente vai seguindo em frente. E Nosso Lar abriu essas portas, porque vai trazer de uma forma, já tinha um livro anterior de Valen Owen, que é, vamos lembrar o título do livro, que ele fala sobre a vida no outro mundo, a vida além do véu. Me recordei o título aqui, A Vida Além do Véu, escrito por um reverendo. E é tão interessante, nós vamos reeditar essa obra aí oportunamente, porque ela é muito rica. E vem, então, André Luiz vem, assim, digamos, mastigar, ele vem detalhar, colocando a vida no mundo espiritual de uma forma bem, assim, próxima de nós, porque é uma coisa natural, uma continuidade da vida de cá. Não é você morre, você vira um santo, né? Você vira uma fumacinha, você vira uma luz, não é nada disso, nós continuamos sendo quem nós somos. Deixamos o corpo físico, continuamos com o corpo espiritual e vamos enfrentar do outro lado lá o que nós plantamos aqui, não é? É natural, vamos ter as consequências, vamos ter as dificuldades, como vão ter os méritos, não é? Do que nós fizemos. E é assim, e vai mostrando, a vida dele do outro lado, mostrando como se fosse um repórter do outro mundo e trazendo para nós as diversas experiências. É uma riqueza. Esse livro, Nosso Lar, ele abre realmente algo que até estudiosos falaram que nós vamos levar séculos para poder dissecar, estudar em profundidade a obra de André Luiz. Né? Começa com o Nosso Lar, e aí hoje a coleção são 13 livros. Na sequência nós temos Os Mensageiros, né? Depois Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e vem vários outros livros aí profundos de estudo, no sentido romanceado. 2 deles deixam um pouco, digamos, essa característica de romance, de narrativa romanceada, né? Que são o Evolução em Dois Mundos, que é um livro mais uma abordagem científica, tanto é que a psicografia foi feita em parceria com Valdo Vieira, Chico e Valdo, né, ditado por André Luiz, e nós temos também o Mecanismos da Mediunidade, igualmente, nessa psicografia dupla, porque é um livro também de uma complexidade, né, científica profunda. E então, a vida no mundo espiritual, esta coleção, ela é um marco. É tão importante que Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo, ao apresentar a obra, estudo, né, da obra de André Luiz, que é esse compêndio, esse repositório, que é uma obra de referência, trabalhada em equipe, que ali faz um resumo, né, das obras de André Luiz, no todo e nos seus capítulos, apresenta o índice, né, temático de assuntos, de nomes, traz ali um glossário, né, com informações preciosas sobre o significado das palavras, uma mini biografia dos 479 personagens citados por André Luiz, né, e aí a gente tem as orações que ele colocou também na fala dos seus personagens, são mais de 40 orações, e uma coisa curiosíssima no final desse livro, dessa obra, né, A Vida no Mundo Espiritual, estudo da obra de André Luiz, existe uma compilação de informações, assim como se fossem previsões, antecipações científicas e tecnológicas na obra desse médico, né, espiritual, desse André Luiz. Então, uma coisa muito interessante, e aí a gente vê Manuel Filomeno de Miranda, quando faz a introdução, ele diz assim, que a gente pode dizer
que o Espiritismo, para o seu estudo, ele foi até André Luiz, até a obra A Coleção Vida no Mundo Espiritual. E ele foi outro após o lançamento dessas publicações. Está querendo dizer o quê? No sentido da profundidade, do marco, do significado desta valiosa coleção, desta obra, que ela é insuperável no seu sentido de conceitos. Você pode ter uma informação ou outra, uma palavra ou outra, que foi escrita a partir da década de 40, 50 até a década de 60, não é? Para poder concluir essa coleção, mas os seus conceitos são conceitos atualíssimos, atemporais, porque de fato trazem a verdade para a gente conhecer com maior naturalidade o mundo espiritual e a relação entre esses dois mundos que estão o tempo todo, né, em interação. E André Luiz mostra isso para nós. Com uma vantagem, viu, Fernanda? Sem causar escândalos, sem trazer revelações apocalípticas. Isso também nos ensina Manuel Filomeno de Miranda ao apresentar a obra na psicografia do Divaldo. A obra não causa sobressaltos, ela não traz assim aquela questão da ansiedade, ela traz o consolo, traz o esclarecimento e também promove a edificação. Uma verdadeira obra espírita. Uma maravilha. E isso, essa complexidade toda científica que você mencionou nesses livros, que nós já até lemos em outros livros, quando Chico Xavier tinha o primário completo. Exatamente. Então, Estudou só até a 4ª série, né? Isso é a coisa mais incrível. Bom, nós temos aquele a quem nós tanto devemos também, que é o espírito de Emmanuel, que tem os seus romances históricos, né, a trilogia do Há 2000 anos, os livros que ele comenta, o Pentateuco e o Evangelho, fora a coleção Vinha de Luz e muitos outros. Você quer falar um pouquinho sobre ele? Ah, é uma riqueza, né, Fernanda? Nossa, Emmanuel é o guia espiritual de Chico, né? Alguns dizem que ele era muito severo, estava assim de cara sempre fechada, se judiava do Chico. Não, era um orientador. É como se fosse o irmão mais velho, um pai espiritual, né? E alguns entendem que eles tinham uma proximidade muito grande, até na relação mesmo, assim, que não vem de agora, né? Já vem do passado, enfim, de outras encarnações, de outras eras. E fizeram um trabalho maravilhoso. Trabalho realmente, já desde o início, assinando o contrato, né, quando o Chico se predispôs ao trabalho, Emmanuel convida, mas tem que aceitar aquele convite de uma convocação, na verdade, para usar da disciplina, né, disciplina, disciplina e disciplina. E Chico foi realmente muito disciplinado. Tão disciplinado que teve um período que, quando eles abriram o Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, praticamente eram 5 pessoas. Tinha o casal Perácio, né, tinha o irmão do Chico, o José Xavier e a sua esposa, e tinha o Chico. O casal Perácio, em dado momento, teve que se mudar, Fernanda, lá para Belo Horizonte. Aí, a esposa do irmão do Chico ficou muito adoentada. E o irmão do Chico, o José Xavier, teve que fazer um trabalho, que ele tinha um acerto para fazer, e foi contratado para trabalho noturno. E só ficou o Chico, só o Chico, para realizar o trabalho no Luiz Gonzaga. E aí, então ele falou, eu não vou também, né? Pensou assim com ele e tudo, aí o irmão falou, você vai sim, você vai lá e você vai abrir, vai começar a reunião 8 horas e vai acabar às 10, todo dia, de segunda a sexta-feira, e vai fazer a reunião, né? Mas como eu vou fazer a reunião sozinho? Ele falou, mas e eu? E nós aqui, você não está considerando? Né? Eu não estava sozinho. E aí Chico, então, vai naquela oportunidade, né, foram durante 2 anos, ali, meses, né, desses 2 anos e tudo, trabalhando, ele desenvolve muito, inclusive, a vidência, capacidade de estar, né, assim, percebendo a existência dos espíritos, e ele falava como se estivesse falando sozinho, né, gesticulava, e era em voz alta, ele fazia leitura, evangelho, tudo até de 8 às 10, fazia prece de início, de sozinho assim, lá com os espíritos. E ele conversando, gesticulando tudo, e aí passava alguém, porque o centro ele ficava de porta com a rua, né, você tinha calçada, já dava assim no centro, na porta, e o Chico falando, alguns passavam, mas ele está doido mesmo, não tem jeito, né, falando sozinho. Então, e ele teve essa disciplina e fez, né? Emmanuel sempre orientando. Emmanuel foi coordenador de toda a obra, né, mediúnica de Chico Xavier. Inclusive, está narrado na sua biografia, que Chico ele tinha tudo quanto é tipo de mediunidade.
basicamente, inclusive de materialização, de cura. Né? E aí chegou um tempo em que Emmanuel falou para eles participar de uma sessão de materialização, aquela coisa linda, maravilhosa, era muito comum, muito mais do que é hoje, né? Hoje quase não se vê. Mas eles estavam naquela sessão de materialização e tudo aí, quando saiu, Emmanuel chamou o Chico assim, falou, olha, meu amigo, se você quiser continuar por esse caminho, você vai, só. Porque o nosso compromisso, a nossa tarefa é com o livro espírita. E aí, então, tinha 30 livros espírita. Começava com 30, depois foi para 100, depois foi para 200, depois foi para 412, quando ele desencarnou. Olha só que coisa impressionante. E Emmanuel, então, coordenando todo esse trabalho, orientando, trazendo, inclusive, ele quem trouxe André Luiz, né, apresentou e tudo mais, enfim, e vários outros espíritos. Então, essa coleção, né, Emmanuel tem esses romances históricos, como você falou, e a Federação Espírita Brasileira fez na sua identidade, né, a gente chama de identidade visual, como parte de uma coleção, 5 livros, é o chamado Pentateuco de Emmanuel. Mas você tem, de fato, você citou ali os romances históricos, você tem do século I a 2000 anos, no século II você tem 50 anos depois, no século III você tem o Ave Cristo, né? E depois, lá no século, acho que século XIV, alguma coisa assim, 14, 15, você vai ter o Renúncia e o Paulo Estevão, que também é do primeiro século, né? Ali é uma obra monumental. Paulo Estevão é obra-prima, é o livro espírita, obra-prima, não tem assim, é o livro que puder, qualquer coisa, a gente fica às vezes lendo esses romances que chegam, que é uma novidade, gente, vamos ler Paulo Estevão, leia Paulo Estevão, leia esse conjunto desses livros de romance, são 5, é um monumento, é uma coisa assim, é uma obra-prima, são clássicos extraordinários, uma escrita elegantíssima, que Emmanuel nos traz com informações preciosas, informações inclusive reveladoras que estão sendo descobertas agora. É um livro transformador e mostra a firmeza de Paulo. Você está falando do Emmanuel ser assim firme. Essas pessoas, eles tinham na cabeça a missão deles, e aí a firmeza vem daí, do compromisso, da paixão, com essa responsabilidade, que Paulo também era assim, ele era visto como uma pessoa muito cruel até, em alguns momentos, né? Era o Saulo, depois o Paulo, passou por toda a transformação, é narrado, né, no Paulo Estevão, esse encontro que ele teve com Jesus, né, a caminho de Damasco, é lindo, é tocante, a gente chega assim a se emocionar e tudo. No há 2000 anos, o senador, ainda orgulhoso, né, por Bulentos, encontra o Cristo, o Messias. É algo também assim tocante, lindo. Tem a cura da sua filha Flávia, não é isso? É muito bonito, né? Aí, nos 50 anos depois, ele é um escravo, ele vem como Nestório, não é? E aí tem também né, lá no Ave Cristo, né? Tão bonito, aquele de época em que havia aquelas situações dos primeiros cristãos sendo condenados ali ao circo romano, né? Aqueles espetáculos dantescos, eles doavam as suas vidas num verdadeiro sacrifício, né? Renunciando a si próprios, entregando-se ao Cristo, é uma coisa muito linda. E renúncia à história de Alcione, né? Aquela coisa maravilhosa de renúncia em si, de desprendimento, é algo lindo, lindo. Nós temos, olha, Emmanuel é muito rico, Emmanuel tem vários, dezenas de livros. Essa coleção que você citou, a coleção Fonte Viva, são 5 livros também, é um Pentateuco. Ele começa com o primeiro livro, que é o Caminho, Verdade e Vida, aí vem Vinho de Luz, né, o Pão Nosso, aí a gente tem o Fonte Viva, que deu origem ao nome, né, da coleção, e o Ceifa de Luz. São 5 livros. Tem outro livro, Palavras de Vida Eterna, né, que é um livro que não é editado pela FEB, é editado em parceria com a SEC, a Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, em e-book. Ele também tem um selo da FEB em e-book, não no impresso, mas também seria, digamos assim como tem outros livros também que Emmanuel, publicando por os editores, faz o comentário de versículos, né, evangélicos do Novo Testamento. É uma coisa muito bonita, é muito interessante, muito profunda. É ótimo para a gente fazer a leitura preparatória das reuniões, do Evangelho no Lar. É um livro assim, né? Essa coleção é um livro de bolso, né? A gente tem a coleção de bolso e tem a coleção maior, que é muito profundo, assim, reflexivo. A gente pode ler para buscar uma calma, um consolo, um esclarecimento, né? E base desses livros, né? Eles, eu diria, o Pentateuco todo, e vários outros livros, mais uma centena de fontes, Fernanda, foram assim base para a formação desse outro livro que você falou, que é o Evangelho por Emmanuel. O Evangelho por Emmanuel é uma coleção riquíssima, de 7 volumes, todos publicados já,
em e-book e impresso pela Federação Espírita Brasileira. E nós temos ali, primeiro volume é segundo Mateus, então o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus, depois segundo Marcos, né, segundo Lucas, João, Atos dos Apóstolos, aí nós temos o sexto volume, que são as cartas de Paulo, não é? E o sétimo e último volume, as cartas universais e o Apocalipse. São o quê? São exatamente os versículos que Emmanuel comentou, e foram pesquisadas mais de uma centena de fontes, inclusive fonte original como o Reformador, não é? O Reformador foi pesquisado ali, e você tem às vezes um versículo, Fernanda, um versículo comentado por Emmanuel mais de 20 vezes, sem se repetir. Eu vou repetir para vocês. Parece inacreditável. O Emmanuel comenta alguns versículos do Evangelho, e isso está lá no Evangelho de Mateus, tem um dos versículos, segundo Mateus, que é um calhamaço, né, o primeiro deles. Ele comenta mais de 20 vezes o mesmo versículo. Versículo, 2, 3 linhas. E ele apresenta, assim, umas 20 mensagens, comentários em várias fontes, sem se repetir, sempre com uma abordagem diferenciada. O Emmanuel, por esta obra, nós aprendemos que ele é o maior explicador do Evangelho de todos os tempos. Impressionante. É o maior explicador. Os livros que ele comenta, o Pentateuco, o Evangelho. Sim. Aí temos esses livros também que são maravilhosos, né? Que a gente vê. Eu só quero comentar o quinto volume rapidamente daquele outro ainda, que são Atos dos Apóstolos, porque a gente falou de Paulo Estevam, Fernanda, a gente vai falando de livro, se empolga, né? Então, nesse livro, o quinto volume são Atos dos Apóstolos, Emmanuel, ele faz assim uma abordagem muito, muito interessante, porque ele pega, né, o versículo que está em Atos dos Apóstolos, cada um dos versículos, às vezes você tem 2, 3 linhas, às vezes, né, 5, 6 linhas, enfim. E aí, o que a gente fez na organização, coordenada aí pelo Saulo? Nós retiramos o trecho do livro Paulo Estevam, que tem a descrição daquela passagem narrada sumariamente em Atos dos Apóstolos, que foi escrito também por Lucas, né? Assim como o Evangelho são, né, segundo o comentário de Lucas, as anotações de Lucas, e os Atos dos Apóstolos também escrito por Lucas. Aí esse livro, ele é maravilhoso por conta disso. Pega lá o versículo do Atos e o trecho que está em Paulo Estevam. Às vezes, Fernando, a gente tem 3 linhas no Atos dos Apóstolos, 3 páginas em Paulo Estevam. É uma coisa muito bonita. Bom, e aí esses outros que você falou, que também formam um Pentateuco, parece esse número 5, né, cabalístico, enfim, então é interessante que a gente tem os livros que Emmanuel e espíritos outros diversos, porque também tem outros livros que são de espíritos diversos, comentam o Pentateuco kardeciano, o livro dos espíritos. Aí existe um livro, né, que é Religião dos Espíritos, que está comentando o livro dos espíritos. Nós temos o livro que é Seara dos Médiuns, que faz comentário de trechos, né, de itens do livro dos médiuns. Temos o Espírito da Verdade, que faz comentários sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E temos o Justiça Divina, que comenta itens do céu e inferno. A Gênese, eu aprendi agora na segunda-feira, no Evangelho e Espiritismo, que a gente está apresentando com o pessoal de Jales, da região noroeste de São Paulo, pertinho de onde a gente morou, lá em Urânia. Queridos amigos podem estar nos acompanhando aí. Um beijo no coração de cada um de vocês, de todos vocês. Eu aprendi com Elahá, que estava lá comentando, que o livro Roteiro, ele faz comentários de alguns itens de A Gênese. Nem eu propriamente tinha, digamos a você, propriamente porque a gente está editor, né? Então, revelo aqui a minha ignorância, falando sério mesmo. E ele falou, olha, ali no Roteiro, que é um livro maravilhoso também, a gente tem comentários a itens de A Gênese. E tem um outro livro, Fernando, que compõe esse Pentateuco, que é o Estude Viva, que é um livro, um dos meus prediletos, porque esse livro ele faz comentários a itens do Evangelho segundo o Espiritismo e a perguntas do Livro dos Espíritos. Ele é psicografado pelo Chico, recebendo então o Emmanuel, e pelo Valdo Vieira recebendo André Luiz. É uma coisa assim, a primeira mensagem é tudo assim, numa harmonia, né, numa sincronia impressionante. A primeira mensagem é de Emmanuel por Chico, a segunda de André Luiz por Valdo, e cada um no seu estilo, né, tanto na psicografia quanto no ditado, né, do espírito, o autor espiritual.
Então, esses livros são valiosos para a gente conhecer, estudar, por isso que Emmanuel decodifica a codificação, né? Por É. esse estudo que ele vai fazendo, facilitando o nosso entendimento. E é uma riqueza de informações, de conhecimento, é tão gostoso assim, a gente vai... recentemente eu fiz uma gravação destacando o livro, que foi sobre o livro roteiro, né? E colocando só a apresentação que Emmanuel faz desse livro. Vale a pena a gente ler. É uma coisa assim tão atual, mas parece que está falando para esse momento que a gente está vivendo. É algo assim, e está, não é? Porque a verdade, como atemporal, vai servir para todos os tempos. E cai feito uma luva, né? Ou como assim, o chapéu, na medida que a gente tem a necessidade. E todos nós estamos necessitados dessas luzes espirituais, né? E o Espiritismo, o livro espírita para nós, ele consola porque toca o coração, ele ilumina porque toca a nossa mente, né, esclarecendo-nos e edifica-nos espiritualmente. E ainda tem, ainda de Emmanuel, os livros importantíssimos como A Caminho da Luz, O Consolador, Pensamento e Vida e A Boa Nova. Talvez a gente tenha que marcar uma continuação dessa live, porque a gente ainda não falou de Divaldo Franco, Hermínio Miranda, então a gente já está vendo um Isso. spoiler aqui da sequência. Isso, é. O Boa Nova é de Humberto de Campos, né? Aquele literato maranhense. Mas são livros maravilhosos. Olha, você tem que a gente até coloca geralmente assim, né? O livro A Caminho da Luz, que é a história da civilização, né? Da Terra, e o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é a história, não é? De uma programação espiritual para o nosso país, né? Então, interessante. Esse é de Humberto de Campos e o outro, né, é de Emmanuel, ambos pela psicografia do Chico. Mas a gente pode comentar futuramente, sim, numa outra oportunidade, porque é uma riqueza. O livro espírita é esse manancial, é uma coisa extraordinária. É por isso que Richard Simonetti, no livro Para Viver a Grande Mensagem, esse livro lindo, Para Viver a Grande Mensagem. Obrigado, olha só. Aqui assim, este livro é de Richard Simonetti. Richard Simonetti, ele tinha uma facilidade para escrever, né? Para falar também, é tão gostoso. E a FEB publicou dele, foram 4 livros. E nós tivemos a oportunidade de reeditar, aliás, de reeditar 3, inclusive um deles dando um novo título, que ele fez digamos, uma reformatação do livro, que é Conheça o Espiritismo, que é um livro introdutório maravilhoso. E tivemos também a oportunidade de publicar o livro A Bênção da Gratidão, um livro inédito, né? E nesse livro aqui, que é Para Viver a Grande Mensagem, a gente tem assim uma coisa muito muito curiosa que a gente coloca logo na apresentação, que a gente teve essa oportunidade de fazer a apresentação desses livros. Nesta valiosa obra, que é Para Viver a Grande Mensagem, Simonetti reúne artigos veiculados em Reformador, porta-voz oficial da Casa de Ismael, em outros periódicos espíritas, bem como alguns textos inéditos. Aqui também está o primeiro texto do autor vindo a lume no Centenário Periódico em 1963. Então, o primeiro texto que ele escreveu em Reformador, que se chama, né, Para Viver a Grande Mensagem, que é o primeiro capítulo aqui da obra. Na verdade, tem o título, é tão interessante, Medicina Pioneira, né? Ele escreveu esse título e foi inserido no livro Para Viver a Grande Mensagem, que foi o primeiro livro escrito por Richard Simonetti, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então, tem uma dose dupla aqui, digamos, de ineditismo, de curiosidade histórica. E diz ele aqui num capítulo, rapidamente, para a gente fechar as nossas palavras, querida amiga e irmã Fernanda, e queridos amigos e irmãos do coração que estão nos acompanhando do Brasil e mundo afora. Uma tarefa para todos, no capítulo 21. Diz assim, Richard Simonetti citando Castro Alves: ó, bendito que semeia livros, livros a mancheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. E aí ele nos ensina, citando Castro Alves, que todos nós temos uma responsabilidade, todos nós espíritas, que somos aprendizes do Evangelho à luz do Espiritismo, temos uma responsabilidade maior, que é desenvolver o nosso esforço na divulgação
do livro espírita. Todos temos este compromisso de divulgar o livro espírita. É por isso que Emmanuel, no livro belíssimo Estude e Viva, que nós citamos, no seu capítulo 40, que encerra a obra, vai nos dizer que a maior caridade, né, que a gente pode fazer para com a doutrina é a caridade da sua própria divulgação. Eu queria agradecer do fundo do coração, viu, Fernanda, a oportunidade, já estamos aí 1h15, não é? De podermos dialogar, conversar um pouco desse assunto inesgotável que é o livro espírita. Eu espero que tenha sido útil, que tenha sido também prazeroso no sentido do conhecimento e também da troca, né, de informações para o nosso aprendizado, principalmente para que nos toque, sim, o nosso coração, a nossa mente, mas sobretudo para que nos leve a essa reflexão desse sentimento para a efetiva prática. Porque o que conta, como você falou, destacou muito bem, é a nossa vivência espírita cristã, é a nossa transformação moral, é a nossa reforma íntima, para que a gente possa ser feliz e também auxiliar na felicidade dos nossos irmãos de caminhada. Porque as ações é que vão ficar. O nosso estudo e a nossa meditação, eles são um impulso para as ações, e as ações é que vão realmente transformar e ficar. Então, na segunda parte que a gente vai marcar, a gente vai falar sobre esses que não foram nem tocados, que também são muito importantes. Ivone Pereira foi tocada, mas a gente ainda não conseguiu cobrir. Hermínio Miranda, Divaldo Franco e outros tantos aqui. Então, agora, para encerrar, a gente faz, se você puder nos conduzir numa prece, para que a gente possa, nesse minuto, nos unir nos nossos corações, pedindo que esses conhecimentos aqui hoje, dessa noite, entrem em nós e sejam um impulso para as nossas ações. Então, todos nós, durante a sua prece, vamos pedir isso juntos. Vamos, então, visualizar isso. Vamos orar, então, silenciando os nossos corações, deixando a nossa mente ser visitada pela presença de Jesus e acompanhados pela espiritualidade maior, podermos elevar os pensamentos e agradecer a Deus, nosso Pai, pela vida e pela imortalidade, a Jesus, nosso divino e querido irmão, agradecer pelo Evangelho e pela condução como mestre e guia do nosso planeta. O Evangelho abençoado que nos serve de roteiro. Agradecer aos espíritos amigos orientadores de cada país, de cada pátria, pela missão que tem de reunir os povos na concretização dos seus objetivos. Agradecer do fundo do nosso coração a Allan Kardec pelo Espiritismo e pela fé raciocinada, Espiritismo que é luz, fé que nos dá lucidez para compreendermos as realidades maiores da vida, nos predispondo à renovação íntima, pelo esforço próprio na caminhada evolutiva. Agradecer aos amigos espirituais benfeitores que nos acompanham e nos orientam com tanto amor e carinho, que sempre estão do nosso lado dispostos a nos ampararem. Agradecer aos nossos pais,
e nos deram o ensejo da presente encarnação, pela vida, pela educação. Queremos, Senhor, assim, agradecer por tudo que temos recebido e pedir de vossa misericórdia as vossas bênçãos amorosas para o equilíbrio e a harmonia do nosso planeta, nos diversos países, notadamente os nossos irmãos dos Estados Unidos e do Brasil, Senhor. Que possamos ter firmeza, divino amigo, sendo instrumentos da vossa mensagem e levando a paz, a solidariedade, a fraternidade na relação com o nosso próximo, aonde formos e onde estivermos. Fica conosco, divino amigo, assim como também estaremos contigo hoje e sempre. Que assim seja. Geraldo, nossa gratidão é infinita por você compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento e todo esse carinho conosco. Eu falo por todos que estão conosco agora, em qualquer lugar do mundo, seja na Austrália, seja na Espanha, e também pelas pessoas que ainda vão assistir essa live, porque ela continua gravada e a gente nem sabe quantas pessoas e quanta luz ela vai trazer. Mas a gente quer agradecer por você ter ficado até tarde aí no Planalto Central, por esse carinho, por tanto conhecimento, e nós todos aqui, e eu falo por todos, desejamos a você muita luz, que você continue sendo guiado pelos mentores, pelos amigos espirituais, protegido, inspirado e direcionado. Realmente, eu falo por todos que conhecem seu trabalho, que nos beneficiamos pelos seus livros, pelas suas ações. Muito obrigada. E a gente continua conectado, nós continuamos conectados por esse trabalho juntos para Jesus, por esse amor, por essa amizade, por esse carinho. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço fundo do coração. Abraço virtual a todos vocês, queridos irmãos. Beijo no coração de todos e sigamos esperançosos, animados, dispostos, fazendo a nossa parte, né? Estamos melhorando, não obstante as crises, as dificuldades. Nós vamos superar se perseverarmos até o fim no caminho do bem. Jesus quer isso de nós e nós também podemos fazer isso por nós mesmos. Jesus nos abençoe, então, em nossos esforços e até a próxima. Obrigada, Geraldo. Suas palavras são uma inspiração. Então, boa noite a todos que nos acompanharam até agora, a vocês aonde estiverem, nosso carinho, nossa gratidão, nosso amor e nosso abraço. Boa noite. Tchau. Tchau.